Capítulo 50. O segredo da constante provisão. Deus disponibilizou a oportunidade de usufruirmos de uma provisão constante do Espírito Santo. Jamais teremos que ficar esgotados espiritualmente, mas aprenderemos a acessar a provisão constante do Espírito que habita em nós. No lugar secreto, aumentamos nossa capacidade de fazer uso da graça de Deus. E então vivemos nossos dias com base na força dos recursos eternos de Deus. A imagem da provisão constante é retratada mais vividamente em Zacarias 4. Abra sua Bíblia agora e leia essa passagem antes de continuar este capítulo. Um candelabro com 7 lâmpadas alimentadas com azeite foi mostrado a Zacarias. Na parte superior do candelabro, havia um recipiente cheio de azeite com canos que alimentava o recipiente de cada lâmpada. Esse recipiente servia como um reservatório de óleo que era alimentado por 2 oliveiras que estavam junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. As oliveiras derramavam óleo constantemente em 2 receptáculos que alimentavam o óleo do recipiente. As árvores alimentavam o recipiente alimentava as lâmpadas, a provisão era constante e as chamas das lâmpadas queimavam sem cessar. O que estou prestes a compartilhar não é a única maneira de ver Zacarias 4. Há muitas interpretações válidas para passagens proféticas como essa. Portanto, minha interpretação é apenas uma dentre várias interpretações possíveis. Com essa ressalva, gostaria de sugerir que o candelabro representa você, o servo dedicado do Senhor. No contexto de Zacarias 4, o candelabro é Zorobabel. Entretanto, ele apenas tipifica o servo dedicado do Senhor. Os candelabros da Bíblia representam várias coisas, mas em Mateus 5,15, Jesus usou uma candeia para se referir a uma pessoa. Portanto, o candelabro é você, ou seja, cada cristão. A princípio, eu não via o candelabro representando uma pessoa, porque pensava que cada cristão tinha apenas uma chama queimando dentro dele. Mas então me deparei com a exortação de Jesus em Lucas 12:35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Isso mesmo. Jesus colocou candeias no plural, dizendo que temos várias chamas dentro de nós. Temos mais de uma candeia queimando dentro de nossos corações. Temos 7 para ser mais preciso. Deus planeja que cada um de nós queime com 7 chamas sagradas diante da presença de sua glória. O Espírito Santo é revelado como 7 lâmpadas de fogo acesas diante do trono. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, também terá 7 lâmpadas de fogo. Não estou preparado para afirmar o que eu acho que são essas 7 lâmpadas de fogo, mas acho que a lâmpada principal é o fogo do amor de Deus. É o amor ardente de Deus e por sua criação. E por que de Deus por Deus? Porque Deus é amor. E onde estiver uma pessoa queimando, Deus revelará mais e mais de seu amor. Quando esse fogo entra em nossas vidas, acende em nós uma paixão fervorosa por Jesus e uma compaixão misericordiosa pelo próximo. E esse é apenas um dos 7 fogos. Estou perscrutando os outros 6 e talvez escreva mais sobre eles algum dia. Agora vamos analisar o contexto histórico da visão de Zacarias.
Zorobabel, líder civil israelita, foi incluído na tarefa de construir o templo do Senhor. O profeta Zacarias, seu conselheiro, recebeu uma mensagem divina para incentivar Zorobabel em seu projeto de construção. Deus desejava revelar a Zorobabel um paradigma totalmente novo para construir o templo. A maioria das construções do templo é feita por líderes visionários que mobilizam um grupo de pessoas para usar sua força e trabalhar com afinco no projeto, onde empenham-se ao máximo até concluí-lo. Zacarias teve uma revelação divina, entretanto, para outro tipo de liderança, um estilo de liderança em que o servo do Senhor recebe sua eficiência a partir de uma fonte interna no Espírito. À medida que esse líder é alimentado internamente pela provisão constante do Espírito Santo, é capacitado a conduzir o povo de Deus na construção do reino. Em vez de buscar um líder sem foco que corre em 1000 direções ao mesmo tempo, Zacarias vê um líder cujas lâmpadas estão queimando com brilho intenso, porque ele está usando a fonte de vida espiritual, de poder e graça. Por isso o escrito de Zacarias 4:6: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É interessante observar que o recipiente de armazenamento que está cheio de óleo fica acima do candelabro. Isso significa que o óleo desce do recipiente para as 7 lâmpadas. Esse recipiente não só continha óleo mais do que suficiente para sustentar as lâmpadas, mas também abastecia cada uma com a pressão gerada pela gravidade. Com o óleo pressionando avidamente para baixo cada chama, as lâmpadas não ficavam bruxeleando preguiçosamente, mas queimavam com fervor e muito brilho, verdadeiras tochas do zelo divino. Deus está mostrando a Zacarias que é possível acessar esse fluxo dinâmico de vida divina que arde literalmente com o zelo santo do trono de Deus e diante do povo na terra. Vamos parar e tornar isso uma coisa prática e pessoal? Enxergue você mesmo como sendo esse candelabro, como um cristão dedicado que é chamado a ter uma liderança compadecida para a construção do reino de Deus. À medida que se retira para o lugar secreto, você abre os canais de seu coração e permite que o óleo de vida divina flua em cada câmara dele. O lugar secreto é onde suas lâmpadas são mantidas acesas e onde seu zelo pela face de Cristo é reavivado e renovado até você acender com as 7 chamas parecidas com uma tocha, com fervor e brilho. Quem entrar em contato com você será impactado por sua paixão por Jesus e seu amor altruísta pelas pessoas. Será possível perceber que você está liberto de ambições egoístas e agendas pessoais. Seu fogo é incandescente e sua chama é pura. Seu coração foi cativado pela beleza de seu rei. Seus interesses e afeições são voltados unicamente para o seu noivo celeste. Quando você ouve um chamado para construir, os santos se juntam a você entusiasticamente, porque sabem que você está funcionando de acordo com o útero da manhã criativo, o lugar secreto, onde foi gerado instruções e ordens e percepções divinas, proféticas e poderosas. Sua produtividade se torna desproporcional em relação a seus recursos. O que eu quero dizer é que o trabalho é acelerado mais rapidamente do que parece ser possível com os recursos limitados que você dispõe. Por quê?
porque você não está trabalhando somente com a capacidade e o poder dos recursos humanos. Você está operando com a sinergia e o fluxo do impulso do Espírito Santo. À medida que o próprio Deus opera com você e em você, um fluxo de revelações e direções contínuos, você encontrou a dimensão de Deus. Então os recursos financeiros surgirão aparentemente do nada. Voluntários surgirão do nada. Corporações pagãs começarão a fazer doações. Portas se abrirão onde antes existia somente um muro. Santos se juntarão para realizar o objetivo do reino. Pecadores sentirão temor em relação à graça de Deus que se derramará na comunhão dos crentes. E tudo isso será liberado porque um líder servo saiu do lugar secreto, ardendo com o fogo concedido por Deus. Agora, voltemos à visão de Zacarias 4. Ele se consumia em dúvida enquanto o anjo estava lhe trazendo aquela revelação. Zacarias faz 3 perguntas ao anjo. O que significa isso, meu senhor? A resposta do anjo foi: são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Essa resposta é muito vaga e por isso continuamos perguntando: o que essas 2 oliveiras representam? Zacarias desejava saber o que eram as 2 oliveiras porque elas eram a fonte do óleo. Quando conhecemos a fonte, passamos a conhecer o segredo de viver com uma constante provisão de vida e graça divinas. Portanto, essa realmente é uma constante pergunta. Qual é a fonte de provisão inesgotável dos recursos infinitos de Deus? As 2 oliveiras, em minha opinião, são a Palavra e o Espírito Santo. Precisamos tanto da Palavra quanto do Espírito Santo, combinados e fluindo em nossos espíritos, se formos construir o templo através do poder de Deus. Precisaremos e venceremos usufruindo destes recursos mais do que suficientes. Quando o Espírito de Deus se move em sua palavra e fala no âmago do nosso ser, somos vivificados com o fogo santo. Esse é o motivo porque, quando Jesus se revelou para os 2 discípulos no caminho de Emaús, expondo as Escrituras relativas a Ele mesmo, aos corações deles através do Espírito Santo, aqueles discípulos mais tarde declararam em Lucas 24:32: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Quando a palavra sob o poder do Espírito Santo for ministrada ao seu coração, você também queimará por ele. O lugar secreto é onde fazemos uso da vida da palavra e do Espírito Santo. É o lugar onde abrimos nosso espírito para ele. Por isso, um fluxo maior de seu óleo pode chegar às nossas lâmpadas. O que realmente desejamos são canos mais largos. Os canos que conduzem o óleo do recipiente das 7 lâmpadas são fundamentais para o grau de luz emitido pelo candelabro. Se os canos estiverem abertos e desobstruídos, o óleo fluirá livremente para as chamas de nossos corações. Quando esta combinação de óleo, a palavra e o Espírito fluir para nossos corações e nos acender para ele, o reino e o templo avançará em e através de nossas vidas em proporções descomunais. A questão não é trabalhar mais arduamente. A questão é obter óleo. O segredo é dedique-se a aumentar sua conexão com a fonte de óleo divino. Quanto mais deste óleo fluir para o seu interior, mais brilhantes suas lâmpadas serão diante de Deus e dos homens.
Nada é mais perigoso para o reino das trevas do que um homem ou uma mulher que encontrou a fonte incessante de vida proveniente de Deus. Quando o servo do Senhor é alimentado com este fluxo de óleo, e suas 7 lâmpadas são verdadeiras tochas de zelo fervoroso por seu amado, então nenhuma força do inferno poderá apagar esse fogo. Ainda que o inferno tente apagar essa chama com as inundações da boca do dragão, esse fogo é alimentado por uma fonte interna. Nada que venha de fora poderá apagá-lo. Que maravilhoso segredo estou tentando descrever. John Wesley disse algo parecido com o seguinte: incendeie-se por Deus e deixe as pessoas virem observar você queimar. Venha comigo para o próximo capítulo. Desejo enfatizar esta verdade com mais uma imagem bíblica que retrata uma provisão constante de vida divina.